do Mengão, aquele abraço, sou Orlando Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Nessa manhã aí de quinta-feira, né, 6h30 da manhã, eu tô aqui dando esse bom dia para vocês que estão me acompanhando aqui no canal, né. Marcos Braz e Bruno Spindel vão se reunir com o Rodolfo Landim nos Estados Unidos para debater aí uma nova oferta aí por Léo Ortiz, para preparar uma nova oferta por Léo Ortiz. Corinthians não desiste de Mateuzinho. Everton Ribeiro é destaque aí na sua estreia com a camisa do Bahia. Matias Vinha é aguardado nos Estados Unidos aí. O Flamengo já prepara toda uma logística aí para estar aguardando aí um atleta aí e estar fazendo um reconhecimento aí com os novos companheiros. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Mas antes de mais nada eu peço aquele voto de confiança. Se você chegou aqui no canal, meu camarada, e não é inscrito, dá aquele voto de confiança. Não abandona não sai não. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para nós. Vou mandar aí um salve pro Flá Jorginho, vou mandar um salve pro Miguel, vou mandar um salve pro Edmar dos Santos, vou mandar também um salve aí pro Léo Milk, ele que trouxe aí, ele que falou aí, né, fez uma pergunta, né, sobre o Léo Ortiz, e eu vou te responder, meu camarada. Fica ligado. Nesta quarta-feira, dia 24, o time alternativo do Flamengo realizou mais um dia de treinamento, né, no Ninho do Urubu, dando continuidade à preparação para o duelo contra a Portuguesa, que será realizado no sábado, dia 27, né, na Arena das Dunas, em Natal. Né? A partida será válida para a terceira rodada do Campeonato Carioca. A diretoria do Flamengo aproveita esse início de temporada para estar levando os jogos aí do Flamengo para as regiões norte e nordeste do Brasil, onde o Flamengo tem muita torcida, né? Muitos torcedores flamenguistas, rubro-negros, né? E o Flamengo não costuma atuar, né? E sem essa palhaçada, né? Que tem esses palhaços aí, dessas babaquices aí, dessas imprensa paulista aí, que fala aí que o Flamengo é terceirizado. Não é terceirizado não, amigo. O mesmo torcedor aqui do Rio de Janeiro, é o mesmo torcedor da Bahia, é o mesmo torcedor do Norte, do Nordeste, de Aracaju, de Manaus, né, do Brasil inteiro, é o mesmo coração, é a mesma paixão aí, o mesmo sentimento, né, e o Flamengo tá batendo bolão. Quando é para dar marretada, eu marreto mesmo. A galera que já me conhece sabe como é que é. Eu não tenho farpas na língua, vou lá e dou a porrada mesmo, sem saber em quem logo, né, não quero saber se é o presidente, se é o jogador. Se der que for bater, eu dou logo a paulada logo, né, mas quando é para elogiar, eu também elogio. Eu dou parabéns aí a essa diretoria do Flamengo, ao Rodolfo Landim, a quem deu essa ideia aí de marketing do Flamengo, para poder o Flamengo estar expandindo cada vez mais a sua marca, né? E de acordo com o jornalista Bruno Lage, né, o jogo do Flamengo contra o Bangu, que será válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, também vai ser fora do Rio de Janeiro. Será realizado na Arena Batistão, em Aracaju, capital de Sergipe, né? O duelo será realizado no dia 15 de novembro e será aí a cavalaria toda, né? Dela Cruz, Matias Vinha, Jorgian Arrascaeta e companhia, né? É só a seleção uruguaia, vamos com tudo. Everton Ribeiro fez a sua estreia com a nova camisa aí, né? Ele que é jogador do Bahia agora, né? E o Bahia atropelou aí, né, o fraco Jacobina pelo placar de 5-0. E o Everton Ribeiro marcou aí o segundo gol aí. Diga-se de passagem, foi um golaço aí, né? Everton Ribeiro arrebentou nesse jogo, estava até dando uma olhada nos melhores momentos, nas participações ali dos takes do Everton Ribeiro. Ele muito mais solto, né? Aí eu falo pra vocês, o Rogério Ceni soube usar. Eu vi ele não pela direita, eu vi ele caindo pela direita, eu vi ele caindo pelo meio, eu vi ele caindo pela esquerda. Talvez os novos ares, muitas das vezes, funciona bem, cai bem em alguns jogadores, né? Mais uma vez eu desejo sorte ao Everton Ribeiro, menos contra o Flamengo. Fez um papo maneiro aí com o Renato Abreu, né? O Urubu Rei, lembra dele? Né? Tem muita gente que não lembra, né? Os mais novos não lembram, né? Mas os mais velhos, assim como eu aí, lembra do Renato Augusto, um homem que tinha uma sapatada atômica aí, né? Era um chute muito forte. Renato Augusto, eu sempre gostei do Renato Augusto no Flamengo, sempre se entregou, né? Quando ele estava vestindo a camisa do Flamengo, né? Na hora que ele saiu lá, teve um trelelê lá, mas isso é coisas que acontecem mesmo, né? A diretoria do Flamengo também era uma diretoria meia controversa, né? Meia conturbada,
e ali rolava de tudo, né? Mas vamos lá, né? Um dos grandes nomes aí do Flamengo nos anos 2000, o Renato Augusto, né? Como é conhecido aí, né? O Urubu Rei, né? Da torcida do Flamengo, ele que fazia o gol e botava a máscara do Urubu Rei aí. Ele se tornou treinador da escolinha do Orlando City nos Estados Unidos. Renato atuou aí com o Tite, né? Na primeira passagem do treinador no Corinthians entre os anos 2004 e 2005 aí, no início da carreira. Ele fala sobre o poder de gestão, né, do Tite, né, que fala que é muito forte, que é um cara vitorioso, que tem muita fé, um cara participante aí, que é um cara família, que é um cara que consegue extrair do jogador, né, mesmo quando o jogador está em má fase, ele consegue extrair o que o jogador tem de melhor, né, rasgando elogios aí, né, ao treinador Tite, né? Ele que está acompanhado, ele fala que as meninas, as filhas dele são todas flamenguistas, eles acompanham o Flamengo, né? Ele lê matéria sobre o Flamengo, acompanha os jogos do Flamengo quando tem oportunidade de acompanhar, e falando aí muito bem do Mengão aí, né? Um abração aí pro Renato Abreu aí, né? Tudo de bom, meu queridão. Uma entrevista aí, né? Lá nos Estados Unidos, o atacante Pedro ali, né? Ele rasgou elogios aí para o atual técnico da seleção brasileira, né, o Dorival Júnior, né? Dorival Júnior que foi o técnico aí que apostou suas fichas aí, né, no Pedro, né, como titular, e deu super certo, embora que o titular na época era o Gabigol e o Bruno Henrique. BH teve aquela lesão, grave lesão, e aí o Pedro, o Dorival Júnior, ele conseguiu colocar ali o Pedro e o Gabigol para jogar junto. Aliás, foi o único treinador aí que conseguiu chegar no Flamengo e fazer que os dois jogadores jogassem juntos, e dá super certo aí, né? O atacante Pedro falou, rasgando os elogios aí para o Dorival Júnior, novo treinador da seleção brasileira. Ele fala que o Dorival Júnior na seleção brasileira, ele fala que ficou muito feliz, né, por Dorival ter ido para a seleção brasileira. Ele fala também, comenta, né, o jogador comenta, conta com o prestígio de Tite, comenta, né, como foi a sua passagem na Copa do Mundo 2022, comenta a vontade de ser chamado novamente, convocado novamente, né, e eu acredito até que seja convocado. Pedro jogando bem, ele é um artilheiro nato, né. E diga-se de passagem, vou falar bem, né, Richarlison, Gabriel Jesus, esses caras não engraxam a chuteira do Pedro. O Pedro tem que ser convocado sim, né? É claro que eu falo isso com meu coração batendo a milhão, porque cheio de aflição, até rimou, porque a gente não tem um outro atacante à altura. O Gabigol, sinceramente, tá devendo, vai ter que ralar aí, e quem sabe, né, vai ser nesse período aí de Copa América que o Gabigol vai ter que mostrar aí todo o seu repertório e voltar a ser aquele atacante nato que a gente gostaria de ser. Coloca aí nos comentários, galera, se você acha que o Pedro vai ser convocado para a seleção brasileira na Copa América aí pelo novo treinador da seleção, Dorival Júnior. Coloca nos comentários que eu quero saber. A temporada mal começou e as coisas começam a ficar meio estreito aí, né? O Gerson tá sendo o jogador aí que está recebido sondagens da Liga da Arábia. Já tinha falado isso e confirmo mais uma vez, né? Destaque do Flamengo, né? Destaque do time. O Gerson é um dos capitães aí do Tite, né? Nessa nova era do Flamengo, nesse time que está bem reformulado aí, né? Desde 2019 para cá o time mudou bastante, chegou muitas peças novas e vem chegando aí, e acredito que ainda vai chegar mais ainda, né? Pelo menos mais os dois jogadores ainda acredito que o Flamengo vai contratar, né? E segundo a apuração da reportagem da coluna do Fla, né, os clubes da Arábia Saudita têm desejo de contratar o jogador de 26 anos ainda nesta janela, né, de transferência. E apesar do interesse, o Camisa 20 informou que pretende ficar no Flamengo. O Flamengo que gastou aí, né, desembolsou 15 milhões de euros para ficar, né, com o Gerson, né, do Olympique de Marseille, mas a Liga da Europa é uma liga que tem tido, apesar de ter tido algumas conversas lá, de alguns jogadores ter saído, até o Robertson saiu, o Henderson, né? Henderson saiu, foi pro Ajax, né? Henderson, que era do time do Liverpool, aquele Liverpool que o Flamengo, ele tava naquele Liverpool que o Flamengo jogou em 2019, né? E aí tava na Arábia Saudita e saiu, foi pro Ajax. Benzema também,
junto com o Roberto Firmino e outros jogadores aí, estão aí muito perto de abandonar essa Liga Árabe, que começou sendo o bicho-papão aí, né? E agora eles estão se voltando para jogadores da América do Sul, né? Já que jogadores da Europa não estão dando muito certo lá, eles vão se voltar as expectativas para os jogadores da América do Sul e vão dar muito trabalho aí para os times do Flamengo, não só para o time do Flamengo, mas para outros times também, né? Então, eu vou falar para vocês árabes aí, ó, pode contratar o Dudu, o Veiga, pode levar lá o Gabriel Menino, pode levar lá o Matheus Estevão lá, faz essas coisas, vai levando. Do Botafogo também tem uma renca de jogador bom, você pode levar também, ali no Vasco da Gama, no São Paulo, no Corinthians, leva o Hulk, leva ali também, né, aquele lateral esquerdo lá do Atlético Mineiro, o Guilherme Arana, tem muito jogador para você levar, não precisa levar do Flamengo não, esquece um pouquinho o Flamengo, né, brincadeiras à parte, vamos aí continuar. Então tá aí, né, esse aí saiu, essa notícia aí preocupante aí, né, o Mengão não pode perder aí o Gerson de jeito nenhum. Vamos falar também de Mateuzinho, né, o Corinthians não desistiu do Mateuzinho e a gente vai falar agora. Depois de voltar ao Rio de Janeiro, né, e ser reintegrado novamente ao elenco rubro-negro, né, ainda tem o seu futuro, o Mateuzinho tem o seu futuro indefinido aí, né, lateral, ainda interessa aí o Corinthians quer fazer uma nova oferta aí e deve fazer uma nova oferta para o Flamengo aí. Agora é o seguinte, né, segundo informações aí, né, do jornalista Vene Casagrande, a ideia do Corinthians é adquirir 60%, um percentual um pouco menor do que eles queriam. 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho por 2,5 milhões, né, sendo pago a 2,5 milhões de euros, sendo pago à vista, contudo outros 1,5 milhão aí de euros seriam através de metas pré-estipuladas. As metas seriam, ele realizasse 30 jogos, pagaria 750 mil, mais 30 jogos, mais 750 mil, fazendo aí 1,5 milhão, o que daria aí na casa de 3, 4 milhões aí de euros aí pelo Mateuzinho, né? Essa informação. Então tá aí. Vale lembrar que também não teria uma data fixa, né? Se caso ele não conseguisse jogar 30 jogos no primeiro ano, ou fizesse 30 jogos no primeiro ano, mas viesse completar os outros 30 somente no ano seguinte, no ano seguinte o Flamengo iria lá receber. O Flamengo iria receber, ele completou 60 ali, o Flamengo iria receber as parcelas todas, né? 30 jogos uma parcela, 750, mais 30 jogos, mais 750 aí. Então tá aí. O lateral esquerdo, o lateral direito do Flamengo tá ainda na mira do Corinthians. Agora a gente não sabe, né? O Augusto Melo, presidente do Corinthians, é um falastrão, é um fanfarrão, o cara não tem palavra, né? A gente não sabe até onde vai realmente esse interesse. Agora eu quero saber de uma coisa. Você venderia o Mateuzinho por 4 milhões de euros? Você acha que dá para arrancar um pouco mais? Dá para extrair? Dá para aproveitar o Mateuzinho no titular do Flamengo? Ou você acha que tá na hora mesmo, pegou esse dinheiro, passa fora, traz um outro cara? Coloca nos comentários. A minha opinião já nem me interessa mais, mas a sua me interessa bastante. Agora eu vou responder aí ao meu amigo aí, Léo Milk, né? Ele que fez um comentário ali, né? No último vídeo, né? Salve Léo Milk. Então a gente vai falar aí. Ele perguntou se o Léo Ortiz viria mesmo, né? Olha, sinceramente, eu acho que vem. Eu acredito que vem. Mas aí, a gente vai falar disso agora, mais detalhado para você, né? Segundo as informações, né, do portal GE, Braz e Bruno Spindel estão esperados, né, para chegar nos Estados Unidos nessa quinta-feira, dia 25. Os dirigentes estão, então, se reunirão, né, com o Rodolfo Landim, presidente que já está lá nos Estados Unidos, e vão debater uma nova oferta, uma nova proposta. Vale lembrar e vale ressaltar, né, que o Flamengo já fez uma oferta de 6,5 milhões para 6 milhões, né, na verdade, para ter o Léo Ortiz, só que o Red Bull Bragantino bateu o pé e queria 12 milhões. Então, o Flamengo meio que ofereceu a metade do que eles estavam pedindo. Agora, né, o Bragantino já aceita, né? Ele está vendo que não vai receber proposta da Europa. Da Europa vai ser muito difícil um clube chamar o Léo Ortiz. Ele tem 28 anos e geralmente
para essa idade, só seria o futebol árabe mesmo, ou então uma segunda prateleira da Europa, que talvez não pagaria aí esses 10, 12 milhões de euros no qual eles estavam pedindo. Se bem que o valor que eles pedem para o time da Europa, né, seria de 6 milhões de euros. Mas vamos lá. O Red Bull Bragantino agora, que estava irredutível pelos 12 milhões, ele aceita reduzir a pedida aí e aceita receber 9 milhões de euros pelo zagueiro, né? E durante a preparação dos Estados Unidos, né, foi até perguntado para o Léo Pereira se tinha alguma informação. O Léo Pereira meio que desconversou, falou que não sabia de nada, mas gostaria muito da chegada do Léo Ortiz, que daria um upgrade aí nessa zaga do Flamengo. Seria uma grande ajuda, já que ele vem jogando boas temporadas aí pelo Red Bull Bragantino. Agora é o seguinte, o Flamengo ofereceu 6 milhões. O Flamengo, isso aí eu não tenho essa informação, eu estou passando o que é a minha visão. O Flamengo, na minha opinião, o Flamengo vai manter esses 6 milhões e vai colocar mais 3 milhões aí em algumas metas, ou até mais 2 milhões em metas, ou até mesmo o Flamengo oferece aí 7 milhões e bota mais 2 milhões em metas batidas. Então, algumas metas, se bater, recebe, se não bater, não recebe, né? Não é algo muito que garantido, mas geralmente essas metas os jogadores sempre conseguem bater. Então, tá aí, essa informação. Na minha opinião, dependendo do valor que o Flamengo vier a colocar na mesa aí do Red Bull Bragantino, o zagueiro vem. Porque o Red Bull Bragantino já sabe que não vai vender para nenhum pro exterior, não vai vender, e sabe que o jogador tem 28 anos. Ele que jogou até agora no jogo de estreia, ele jogou alguns minutos, né? E foi substituído, e agora ele jogou contra a Portuguesa, aí jogou os 90 minutos, né? A Red Bull Bragantino venceu por 2-1 da Portuguesa no Campeonato Paulista, segunda rodada do Campeonato Paulista. Então tá aí essas informações que nós temos agora até o momento, né? O Flamengo que acertou até o momento aí apenas 2 contratações, os uruguaios Nicolás de la Cruz e Matias Vinha, né? E o Flamengo tentou aí a contratação do Luiz Henrique, mas agora tem uma informação aí que o grupo de John Textor aí entra na briga aí para ter o Luiz Henrique, né? O Flamengo, de acordo com o portal espanhol Relevo, né? O grupo Eagles Football Holdings, liderado por John Textor, que conta com o Crystal Palace, Botafogo e Lyon, está disposto a pagar aí 20 milhões de euros aí, valor desejado pelo Real Betis. Ele entra na briga aí para brigar com o Red Bull Leipzig, né? E com uma oferta próxima dos valores que o Betis esperava. Sendo assim, o Flamengo ganhou mais uma forte concorrência. O Flamengo já tinha recuado, a verdade é. As pessoas estão falando aqui, o Botafogo, o John Textor vai dar chapéu. Não vai dar chapéu porcaria nenhuma. O Flamengo já tinha recuado, né? Porque o Flamengo não ia chegar. O Flamengo não ia chegar aos 18 milhões. O Red Bull Leipzig chegou aí a uma oferta próxima disso. Agora, junto com o John Textor aí chegando aos 20 milhões, aí mesmo que o Flamengo não vai meter a mão, meu amigo. O Flamengo vai correr atrás de outro jogador, porque não existe só um ponta direito no mundo. Diga-se de passagem, né? E esse jogador, de acordo com informações do jornalista italiano Fabrício Romano, né? A reunião entre os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindler, com o Real Betis, ocorreu sem acordo aí entre os clubes. E isso porque os espanhóis continuam irredutíveis aí e só aceitam liberar mediante uma venda aí que chegue no mínimo no valor de 18 milhões. Então, como eu já tinha falado, né, o Flamengo já tinha recusado, já tinha recuado já. E agora a gente não sabe se o John Textor vai querer para o time da França ou para o time da Inglaterra ou vai trazer para o Botafogo. A questão é que ele tem muito dinheiro, é um bilionário aí, né? E junto com esses 3 times aí, ele consegue fazer aí consegue contratar, né, jogadores bons aí. Agora a gente não sabe para qual dos times dele, se vai vir para o Botafogo ou se vai vir para um dos times que estão da Europa, né? Isso aí também eu acho também que o Flamengo poderia estar fazendo algo semelhante. Eu acho, né? Acho que o Flamengo tem feito algumas parcerias com os times portugueses. Acho que se o Flamengo poderia não começar, já que não tem dinheiro, né, para contratar um time da primeira divisão da Europa,
né? Vai ali no Portugal, contrata um time da terceira divisão. Contrata um time da terceira divisão, coloca jogadores como o Thiaguinho, o Campos, o Noga, jogadores que não vão ser aproveitados aqui, não devem ser aproveitados aqui, vai lá e coloca. O Verton, que foi vendido, né? O Peterson, coloca jogadores lá, faz o time sair da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, e aí o time Flamengo construiria um Flamengo de Portugal, estruturaria, né? O Flamengo estaria crescendo a marca, depois ia para a Inglaterra, fazia isso, ia para a Espanha, ia para a Itália, ia para outros mercados até da África, mercados, né, da Ásia, e ia fazendo isso aí, e daqui a pouco o Flamengo estaria com um verdadeiro império aí, né? Mas a diretoria parece que não pensa nisso aí, e não sei se a ideia não é muito bacana, não sei se a ideia não cheira muito bem, porque pega um time de inferioridade, né? Eu pegaria o time da terceira, passaria e ia subindo ali. Eu acho que era muito melhor do que o Flamengo está emprestando às vezes e vendendo jogadores aí a troco de banana, como tem feito aí, né? Nesses últimos tempos aí, né? Coloca nos comentários se você acha aí que eu tô certo, se a ideia seria essa, se não daria certo o Flamengo estar montando um império aí, né? Fora de campo, os dirigentes do Flamengo vêm tentando trabalhar, vêm tentando reforçar esse elenco aí, né? Que já é grande, e o Flamengo vai tentar elevar ainda mais esse patamar aí, né? E de acordo com o GE, nesta quarta-feira, a Roma enviou a documentação que faltava para a conclusão da contratação de Matias Vinha. Com isso, o Flamengo já montou uma logística especial aí para que o Uruguai desembarque em Orlando já nessa quinta-feira. Então, muito provavelmente, ele vai desembarcar nos Estados Unidos junto com no mesmo voo aí, né, do Marcos Braz e Bruno Spindler. Mesmo sem ter sido anunciado oficialmente, a ideia da diretoria é que já vinha conhecer, né, já conheça aí já os novos companheiros, já venha se adaptando aí, né, e já venha se familiarizando aí com os companheiros, com o Flamengo, né. O Flamengo entrará em campo no próximo sábado, dia 27, contra o Orlando City. O lateral uruguaio assistirá ao confronto das arquibancadas, né. O departamento médico do Flamengo fará as primeiras avaliações do jogador, mas deve fazer exames mais específicos no Rio de Janeiro. E vale lembrar que ele não joga desde dezembro por conta de uma lesão no ligamento medial no joelho direito, né? O jogador não vinha jogando, mas assim, ele vai realizar exame, ocorrendo tudo certo, ele vai assinar contrato com o Flamengo, contrato de 5 temporadas até 2028, e o Mengão, queridão, vai ficar cada vez mais forte, né? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Você que me acompanhou aqui, mais tarde entraremos aí, né, se Deus quiser, com atualizações aí do mercado da bola. Fique com Deus. Fui!